Nos anos 90, um som distinto e uma atitude rebelde emergiram das chuvas frequentes de Seattle, nos Estados Unidos. Esse movimento musical, conhecido como grunge, não apenas revolucionou a cena musical, mas também deixou uma marca indelével na cultura jovem da época. Hoje nós iremos falar sobre as raízes e o surgimento do grunge, compreendendo como bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden ajudaram a moldar uma era musical e social que desafiou as convenções e trouxe à tona um som inconfundível. A maioria das pessoas conhece o grunge só por conta da camisa xadrez, as letras meio tristes e o som pesado, porém desleixado, com acordes simples e pouca qualidade técnica. Mas o grunge tem um significado mais profundo e representou uma reação crítica à cena musical da época. O final dos anos 90 foi um período em que o New Wave of the British Heavy Metal estava saindo de cena e o Red Rock estava tomando seu lugar com músicas animadas que falavam de drogas e sexo. Ambos estilos alcançaram uma qualidade técnica muito acima da média do que seria facilmente alcançado por um jovem de classe média baixa. De repente, o rock, um estilo musical de contracultura, deixou de ser um gênero acessível aos jovens para que pudessem copiar e se inspirar. Foi nesse cenário que o grunge nasceu, como uma resposta à preciosidade técnica do rock e do metal, com uma raiva crua em suas letras e melodias. O começo. A palavra grunge, que significa sujeira ou sujo, passou a descrever o gênero musical, moda e estilo de vida em Seattle. Tudo começou com The Melvins. Formada em 1983 no estado de Washington, a banda fazia parte de uma geração de músicos influenciados por nada mais nada menos do que Kiss, Black Sabbath, Led Zeppelin e AC/DC. Eles foram inspirados pelas bandas que eles amavam. Os integrantes do The Melvins foram um dos primeiros grupos de rock a misturar elementos de metal e punk em seu som. Seattle, o berço do grunge. Na época, Seattle ainda estava perdendo aquela fama de imagem hippie deixada pelos anos 60 e 70, mas ainda eles mantinham valores hippies de contracultura e não conformidade. Em 1984, foram formadas outras bandas extremamente importantes para o movimento, como Green River e Soundgarden, seguidas pelas Screaming Trees em 1985. No ano seguinte, foi fundada Sub Pop Records e pela gravadora CZ Records foi lançado o Deep Six. Esse disco era um compilado de músicas de bandas locais, creditada como a primeira distribuição do grunge. A banda Alice in Chains se juntou a essa facção de bandas de Seattle quando se formaram em 1987. Underground versus Mainstream. Entre 1988 e 1990, o grupo de bandas de Seattle passou por muitas transformações. O Green Rider se dividiu em dois grupos. Os membros que queriam ficar no underground formaram Mudhoney, enquanto aqueles que queriam investir em um som mais mainstream para atingir as massas formaram o Mother Love Bone. Nesse mesmo período, o Soundgarden assinou contrato com uma grande gravadora, a AM Records. Para o desespero de muitos fãs, foi Chris Cornell quem convidou Ed Vedder para gravar um dueto com ele no período de dissolução da Mother Love Bone, devido à morte do vocalista Andrew Wood. No mesmo ano, Ed Vedder juntou-se aos membros remanescentes da banda na formação que daria origem ao Pearl Jam, Nirvana. Em 1990, o Nirvana era formado apenas pelo cantor e guitarrista Kurt Cobain e o baixista Chris Novoselic. Eles ainda não haviam encontrado um baterista em tempo integral. Eles foram finalmente apresentados a Dave Grohl por meio dos músicos e amigos do The Melvins, formando aquela que se tornaria a principal e mais famosa banda do gênero. Em 1991, Nirvana já alcançava o número 1 na Billboard, seguido de perto pelo Pearl Jam. O termo grunge deixou de ser um apelido depreciativo para músicos sujos, que seriam a escória da música, para um subgênero do rock caracterizado por distorções na guitarra, acordes simples e letras angustiadas e sinceras. Nesse mesmo ano, o Mudhoney e o The Screaming Trees alcançaram o sucesso em forma independente. O Soundgarden não alcançou o sucesso comercial do Nirvana e Pearl Jam até 1994. Kurt lutava contra o vício em heroína. Os rumores surgiram no início de 94 de que Kurt tinha sofrido uma overdose de drogas e que o Nirvana estava se rompendo. No dia 8 de abril de 1994, Kurt foi encontrado morto em sua casa em Seattle, com um ferimento à bala, aparentemente auto-infligido. O Nirvana sumariamente foi desfeito. Nesse mesmo ano, Pearl Jam cancelou sua turnê de verão em protesto contra a empresa Ticketmaster, que havia encarecido os ingressos dos seus shows. Assim, a banda começou um boicote contra a empresa, que não só reduziu o número
de shows organizados pela empresa, mas também reduziu o número de shows de muitas outras organizações. O grupo acabou não fazendo quase nenhum show nos Estados Unidos durante 3 anos. Em 1996, o Alice in Chains fez as suas últimas apresentações com o seu vocalista original, Lane Staley, que posteriormente morreu de uma overdose de speedball, ou seja, uma mistura de heroína com cocaína, em 2002. Nesse mesmo ano, Soundgarden e os Screaming Trees lançaram seus últimos álbuns de estúdio, Down on the Upside e Dust. Soundgarden separou-se no ano seguinte. Algumas bandas grunge que continuaram a gravar e fazer turnês com um sucesso mais limitado foi incluindo mais significativamente o Pearl Jam. Apesar do Nirvana ter acabado, a banda continuou a ser bem sucedida após a morte do Kurt. Em 2002, o The New York Times argumentou: o Nirvana está tendo mais sucesso agora do que em qualquer outro momento desde o suicídio de Kurt, em 94. Já o Alice in Chains se reuniu novamente em 2005 e em 2009 terminaram a gravação de seu primeiro álbum de estúdio em 14 anos com o novo vocalista, William Duval. O álbum, intitulado Black Gives Way to Blue, foi lançado em setembro de 2009 pela Virgin e ganhou certificado de ouro em 2010, com vendas superiores a 500 mil cópias nos Estados Unidos. Em 2013, a banda lançou seu quinto álbum, The Devil Put Dinosaurs Here, que estreou no segundo lugar da Billboard 200, sendo o posto mais alto que a banda alcançou desde o lançamento de seu álbum auto-intitulado, lançado em 95. O sexto álbum de estúdio da banda e o terceiro com William como vocalista, Rainer Fog, foi lançado em 24 de agosto de 2018. O Stone Temple Pilots e o Soundgarden reuniram-se em 2008 e 2010, respectivamente. Em 2015, Scott, o vocalista do Stone Temple Pilots, foi encontrado morto no ônibus da banda após ter uma overdose. Em 18 de maio de 2017, o vocalista do Soundgarden, Chris Cornell, cometeu suicídio após o fim de um show. Bom, gente, então é isso. Vocês assistiram aqui um breve resumo falando da história, né, do movimento grunge, como que começou. O movimento grunge, então, se formou durante a década de 80 com um grito de rebeldia contra a era glitter rock mainstream. Grupos como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden elevaram o som da cena underground para novos altos, dando ao movimento grunge a presença que ele tem até hoje, a importância que ele tem até hoje, né? Muitas vezes cruel e sombrio, o movimento grunge foi um sinal de rebeldia contra o estereótipo. E é isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Contem pra mim aí um pouquinho do que vocês acharam, se faltou alguma banda, se faltou alguma coisa, que a gente volta aqui trazendo, quem sabe, a parte 2 pra vocês. Se inscreve no canal aqui se você não é inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações. É isso aí, um beijo e até a próxima!